Gente, vai eu mais uma vez aqui. Só que eu quero lembrar que todos receberam uma lembrancinha, uma florzinha, e no verso da folha tem um número. Observem, quem tiver com ela em mão, quem não tiver, lembre onde guardou. No verso da folhinha verde tem um número. Esse número é para o sorteio de um livro. Será um só, Júlio? 3 livros serão sorteados. Então, verifiquem aí, fiquem com ela à mão, porque no final nós vamos sortear 3 livros e o número está aí no versinho da folha verde. Que Deus, o nosso Pai misericordioso, que expressa por seus livros aqui nesta manhã, onde nós temos encontrar com o mundo espiritual, através dos amigos espirituais que estão conosco, encontrando esses os nossos amigos do mundo físico. Então, que esse Pai misericordioso nos abençoe em nome de Jesus, o nosso companheiro de todas as horas. Eu quero agradecer essa oportunidade que nos foi dada de estar aqui nesta manhã, quando se esta casa completa seus 10 anos de trabalho, uma casa de caridade, um hospital, uma escola, onde todos têm oportunidade de aprender. Então, que Jesus e a espiritualidade possa estar sempre conosco, nos auxiliando diante desses ensinamentos que nos são passados. Eu quero conversar um pouco sobre a fé nas dificuldades. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas condições e de todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Jesus, ele, quando se preparava para separar dos apóstolos, para cada um cumprir sua missão, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha fé e bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus, o Mestre, que desceu das alturas, dos mundos celestiais, uma reencarnação difícil, segundo as informações que nós recebemos do mundo espiritual, só para reencarnar no planeta, houve 1000 anos de preparação para que houvesse essa programação e ele descer nesse planeta, já que a sua missão era ensinar o amor, trazer o amor na terra. Mas nem todos aqui ainda me conhecem. Eu sou de Carmo do Paranaíba, nasci num sítio próximo à cidade, e com 14 anos eu adoeci com um problema de artrite inflamatória. É uma inflamação nas articulações e é progressiva. E essas articulações vão se calcificando, impedindo o nosso movimento. Farol daquela ligado, desliga lá. Uma situação Farol, tá ligado, desliga lá pra mim. muito dolorosa, Tá ligado? muito difícil na Desliga época o farol do carro. de encontrar medicamentos para sarar a dor.
Mas eu consegui estudar, vim até a cidade, que é a próxima 2 quilômetros, e ter uma vida mais ou menos ativa. Mas sempre acompanhado pelas dores e cada dia aumentava mais. Até que chegou um ponto em que eu sofri um acidente com toda a dificuldade para caminhar, sofri vários acidentes e fui parar numa cadeira de roda. Depois, na cadeira de roda, eu vim para essa cama, né? E aqui estou há 32, né? Há 32 anos já deitado aqui. Mas quando eu recebi a proposta do médico de Pato de Minas, eu não tinha condições de caminhar mais. Eu fiquei muito abatido, muito triste naquele momento, porque eu já não tinha mais os movimentos dos braços, das pernas, entendeu? E comecei a imaginar que seria de me dar paciência, viver uma vida sem condições de trabalhar, de fazer as atividades do dia a dia, que seria muito difícil. Eu pensava, imagina ficar deitado sempre. Fiquei um pouco triste, olhava, saí do hospital, olhava assim, e pensava comigo, nada mais adianta para mim. Olhava o prédio bonito, o carro do ano, o que significa para mim isso? Muito pouca coisa da agora para frente. Mas, voltando para casa, assistindo à televisão, para distrair um pouco, eu vi a notícia de uma jovem, último ano de medicina de Berlândia, que havia suicidado se tirando muito contato no prédio. Eu imaginei, se fosse deficiente, ela não teria cometido esse ato. E ali falei, da agora para frente, eu estava pensando que nada valia a pena, mas tudo vale a pena. Enquanto existe a vida, e quando estamos no mundo é porque Deus permite que estejamos. Mas temos sempre uma missão a cumprir. E essa missão não pode ser interrompida por nós mesmos. Então, dali fui até o centro espírita. Ele viu o sermão da montanha, sobre as bem-aventuranças. E daí para frente, saímos para a luta. Vamos buscar a nossa evolução. Estamos encarnados para evoluir. E Deus nos permitiu estar aqui para que possamos. Mas fica muito difícil a gente imaginar nessas provas, nessas dificuldades, ter fé nessas dificuldades. Imaginemos quando o câncer bate na porta da nossa casa. A gente imaginar que aquilo é um bem para nós. Quando perdemos um ente querido que está ali ao nosso lado, nós não conseguimos entender o porquê de tudo isso. Mas Deus, o nosso Pai, que é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, Ele não erra em suas leis. As leis são perfeitas, porque Deus é perfeito. Então não tem como tirar a imperfeição do perfeito. Aquilo que nós achamos que é imperfeição de Deus é porque a nossa visão ainda é pequena do todo. Nós olhamos
por uma reencarnação à vida. Nós não temos essa compreensão de saber, de lembrar que todos nós no mundo passamos por dificuldades. E essas dificuldades são necessárias. Porque nós fazemos parte desse mundo criado por Deus. Somos criados por Deus. Então, para cada efeito existe uma causa. E nós estamos aperfeiçoando, crescendo espiritualmente. E é através desse expediente usado por Deus, que é um processo de evolução, que exige de nós todo esforço e sacrifício. O reino celeste, as esferas superiores, elas é uma conquista do Espírito, não é dada de graça. Se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque ela é necessária. Somos espíritos, cada um um degrau de evolução, de compreensão e desenvolvendo esse lado espiritual. Então Deus, a sua bondade infinita, nos colocou aqui, nos deu essa oportunidade. Somos criados, somos simples e ignorantes, todos filhos do mesmo Pai, passando pelas mesmas dificuldades. E essa dificuldade é que nos faz o crescimento. Como a criança que caindo, levantando, que ela vai fortalecendo os seus músculos e o seu desenvolvimento. É com o seu esforço que ela adquire o equilíbrio para caminhar, para movimentar. Então Jesus nos trouxe esses ensinamentos para que caminhássemos dentro do processo de evolução mais rápido. E muitas vezes a dor se aproxima de nós para nos despertar para o mundo espiritual. Como o calor do nosso corpo, quando aquece muito, surge a febre. Para nos lembrar que alguma coisa em nosso organismo está errada. E precisamos nos tratar. Quando as provas batem na nossa porta, há alguma coisa errada conosco. Quando a depressão surge, quando essa angústia, é porque precisamos de modificar qualquer coisa da nossa maneira de pensar e de agir. E essas provas, elas têm que ser suportadas por amor. Mas para isso nós temos que compreender o porquê de tudo isso. Senão ficaríamos aí na fé cega. A fé sem raciocínio, sem saber os porquês dessa dor que às vezes nos bate no coração. Quantos de nós esperamos uma mensagem daquele parente, do filho, que partiu antes de nós para o mundo espiritual? É uma dor imensa, mas ela é necessária. Eu quero contar para vocês uma história que nos foi passada por um médico que trabalha
Richard Wagner, ele faz um trabalho como esse que o Júlio faz. Recebe mensagens consoladoras. Ele trabalha a sua mediunidade para ajudar, dedica a sua vida para consolar, para auxiliar as pessoas. É palestrista, pintor, recebe artistas que pintam, e tem um trabalho muito interessante na sua cidade, na sua região. Mas aconteceu um caso que ficou na minha lembrança de uma senhora humilde que tinha uma filha, a filha única, uma única filha. Era de uma afinidade imensa com a filha. Trabalhava para cuidar dessa filha, para dar para ela o melhor que ela podia, que era o amor da vida dela, da filha única. Planejava para ela um futuro brilhante. Queria que ela estudasse, que ela tivesse um bom emprego, tivesse uma família feliz, desse para ela neta. E era aquele amor com a filha, fazia tudo por ela. Mas a filha chegou aos 15 anos e queria uma festa de aniversário de 15 anos. Ela falou: olha, minha filha, eu não tenho condições de fazer uma festa, alugar um local e preparar essa festa de 15 anos para você. Você sabe disso. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma festinha aqui na minha casa. Você convida somente suas amigas, a gente faz um salgadinho, um refrigerante, você se diverte. A filha muito obediente, gosta muito da música. Não, perfeitamente, minha mãe. Então nós vamos fazer uma festinha, um salgadinho, resolvido somente as minhas amigas, para não passar o aniversário sem uma comemoração. E assim foi combinado. Naquela noite, naquele dia do aniversário, a moça pareceu feliz. Era os 15 anos. Alegre, feliz. Foi arrumar a casa, que minha casa é bem bonitinha, para que os amigos chegassem, os amigos ricos. E foi arrumar essa casa. Naquela época usava enceradeira, passava cera, e usava aquela enceradeira elétrica para dar um brilho no piso. E ela foi usar essa enceradeira. E houve um culto que ela morreu na hora. E se encarnou naquele momento, no dia do aniversário. A mãe ficou desesperada. Entrou em um pânico total. Imagina a filha, a única coisa que eu tenho no mundo, a pessoa que eu mais amo no mundo, morreu no dia do aniversário de 15 anos. E entrou naquela depressão total. Dizia que Deus não era justo, que não queria mais nada com Deus, porque Deus foi injusto para com ela. Não queria saber de Jesus, de orar, dali para frente, não queria perder tudo que tinha na vida, que ela morreu também, que nada mais se lembra, não tinha mais nada para Deus, que não queria mais nada de Deus, que não queria nada mais, porque a coisa que ela mais queria, Deus havia tirado. E ela
ficou nessa depressão total. Conversava com ela falava, não adianta falar comigo. Falar comigo vida depois da morte, não adianta disso, eu queria minha vida também. Nós tínhamos uma amiga dela, que insistia, olha, existe um médium. E faz um encontro fraterno, você conversa com ele tem condição de ver os espíritos, receber uma mensagem. Ela falava, eu não vou, porque eu não quero nada com Deus. Aconteça o que aconteça comigo, que o pior que aconteceu, não tem mais nada para acontecer comigo, que pior. Mas a amiga insistia, vamos lá conversar com ele. Tanto insistiu que ela falou, para satisfazer você, eu vou lá. Mas eu vou contar tudo para ele. Falou que eu não quero nem nada com Deus, não quero mais nada. Não quero conversa, não quero oração, não quero nada disso. Resolveu escrever. Ele entendeu. Ela contou essa história, que estava de mal com Deus, que não queria, para o dele. Que havia perdido a filha no dia do aniversário dela. A única coisa que ela tinha. Aí o rapaz disse, minha filha, você tem razão de estar dessa maneira. É muito triste perder uma pessoa tão querida. Mas a gente não perde ninguém. Porque as pessoas mudam de posição. Mas você tem razão de estar dessa maneira, porque o choque foi muito grande. O que eu posso falar com você é o seguinte: quando você voltar para a sua casa, você vai para o seu quarto, você deitar, você conversa com Nossa Senhora. Se você está nervosa com Deus, com Jesus, conversa com Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que perdeu um filho numa cruz, ela participando de todo aquele sofrimento. As mulheres entendem as mulheres. Mãe entende mãe. Conversa com Maria, a mãe de Jesus, na sua cama. Conta para ela todos os seus males, de mulher para mulher. Convida essa mãe e vai orar. Conversar com ela. Orar é conversar. Conta para ela tudo que você falou para mim. Conta para ela que está com raiva, que está por isso, está com raiva de Deus, por isso. Desabafa com a Nossa Senhora, com a nossa mãe. Vai. Todos conversa com ela. Essa conversa, quem sabe, vai haver entendimento. E ela agradeceu e foi-se embora. E foi conversar. Quando foi à noite, ela foi conversar com a nossa mãe Maria de Nazaré. E foi desabafar para ela, contando a mágoa que ela estava por causa da filha que havia partido. No meio da conversa, ela começou a conversar e conversou, e de repente ela começou a sair e ter uma visão. Era como se fosse um filme sendo mostrado a ela naquele momento. Ela começou a ver a festinha de aniversário na casa dela. A sua filha alegre dançando com as colegas. Animada. Aí, quando foi no outro dia, que terminou a festa, a filha começa a sentir uma dor no joelho, na perna. Mas eu estou com a dor no meu joelho. Minha filha, que talvez você esbarrou em algum móvel, ou dançou, forçou esse joelho. Mãe, mas a dor é intensa. Resolveram ir para o médico. E ela mesma, nessa filmagem, vamos dizer assim,
Porque a espiritualidade tem condição de fazer esses registros. São chamados registros acásicos. Essa reunião nossa, por exemplo, ela pode ser vista daqui a 10, 100, 200 anos, quando estivermos no mundo espiritual. E eles têm condição de plasmar na luz esses acontecimentos. Porque as leis de Deus são perfeitas e a ciência espiritual muito mais ainda. Mas então ela via esse tipo de filme e o médico fazendo os exames, pedindo exame no hospital, chegaram à conclusão que era câncer dos ossos que ela tinha. E passa por aquele processo de quimioterapia, cirurgia, e essa menina vai ficando, essa mocinha, vai ficando cada dia mais rouca. E ela sofrendo com ela. Ela via ela sofrendo. No hospital, ela via ela ao lado da cama e ela gritando de dor. Os ossos iam desaparecendo. Ia ficando sinistro. E era uma dor terrível que estava tirando essa dor. E ela triste e magoada, sentada na terra, vendo as filhas sofrendo. E dentro do seu desespero, ela já começa a orar. Pedir a Deus que tirasse a filha dela, que não suportava mais ver aquele sofrimento que ela estava sofrendo, que ela estava passando. As filhas sofriam e ela sofria mais ao lado dela. Mas a dor era terrível. A dor não seguia. Por mais que os médicos tentassem, ali estava ela chorando e gritando e pedindo socorro à mãe. Era cansada com aquele sofrimento. Mas muito cansada já. Ela vendo ela magrinha, abatida e desesperada, olhando aquele sofrimento da filha. Até que depois de tudo que ela pediu, veio a desencarnação. As filhas desencarnam. E ela vê esse quadro. E depois, ela já tranquilizada, depois que a filha havia partido. E ela volta desse processo e começa a raciocinar e ver que esse quadro foi mostrado para ela para ela compreendesse a bondade de Deus, que de acordo com o nosso merecimento pode diminuir as nossas dificuldades. André Luiz nos fala da dor auxílio, que de acordo com os nossos merecimentos nós podemos receber esse auxílio. Quantas e quantas dessas desencarnações foram para evitar o mal pior? Nós fazemos uma programação no mundo espiritual. Antes de reencarnarmos,